Olá, meu nome é Gabriel Alves Rodrigues e hoje eu vou estar fazendo uma apresentação sobre forças intermoleculares. Eu fiz esse slide baseado em um filme que eu gosto muito, que é A Substância, então se você não assistiu, assista, porque é muito legal. Fala sobre química? Mais ou menos, mas é interessante. Primeiro, o que são forças intermoleculares? As forças intermoleculares, elas são forças de atração que fazem substâncias, ebulição, ligação de hidrogênio, dipolo induzido, íon dipolo, são ligações. Ela, sabe quando você gosta de alguém e você sente atração por aquela pessoa? Você vai até a pessoa e você se junta nela. É a mesma coisa com as substâncias intermoleculares. As moléculas, elas vão, sentem uma atração uma pela outra e se juntam, assim como nós seres humanos. Eu vou estar falando sobre a ligação de hidrogênio, como vocês podem ver, eu botei um exemplo aqui embaixo. Tá. E agora eu vou estar falando sobre ligação de hidrogênio, que a ligação de hidrogênio, gente, ela ocorre em moléculas eletromagnéticas fortes. Não. Bom, e agora eu vou estar falando sobre a ligação de hidrogênio, gente, que ela... Ligação de pontos de hidrogênio são moléculas polares que têm o hidrogênio unido a elementos eletronegativos, volume atômico baixo. Bom, gente, agora eu vou estar falando sobre ligação do hidrogênio, que são moléculas que ela tem um valor muito baixo, sabe, atomicamente, e também tem uma ligação, tipo, em oxigênio, nitrogênio e... esqueci o nome, flúor, porque são elétrons negativos. Então, eles se juntam porque eles são assim. Só que não são todos os casos que eles juntam. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui o hidrogênio mais, o oxigênio menos, a hidrogênio mais de novo e aqui menos de novo. Então, tipo, pode ocorrer de estar tendo uma diferença. Ele ocorre bastante no caso da ebulição da água ou quando ela vai passar, tipo, do estado, para ser mais exato, do estado líquido para o sólido. E aí ocorre essa ligação do hidrogênio. E agora eu vou estar falando sobre o dipolo e o dipolo. E como já diz o nome, dipolo e dipolo são moléculas polares, que elas são mais intermediárias mesmo, sabe? Tipo, elas são assimétricas, então, tipo, cada lado é de um jeito, só que elas buscam sempre se preservar, sabe? Então, tipo, elas não são aquelas que vão se misturar tanto, sabe? Então, tipo, uma fica mais pra cá, outra fica mais pra cá, assim como eu coloquei aqui, ó. Em que o hidrogênio mais, aí aqui o CI menos, e aqui o hidrogênio mais, e aqui o CI menos 8. Aí, então, tipo, eles meio que preservam seus valores. Então, tipo, eles não se misturam tanto, sabe? São mais intermediários, assim. Bom, gente, agora eu vou estar falando do dipolo induzido. E, de novo, dipolo. E polo significa o quê? Dos polos, os polares. No caso aqui, a gente vai estar falando das moléculas apolares. Que elas sofrem algumas alterações, como vocês podem ver. Vou trazer aqui mais perto para vocês poderem ver. A gente tem essas duas bolinhas. Essa daqui é mais bonitinha, essa daqui tá mais feinha, porque elas são diferentes, obviamente. E elas são induzidas por quê, gente? Porque elas podem sofrer uma alteração de acordo com a forma que elas se aproximam. Então, tipo, conforme elas vão se aproximando, elas podem sofrer uma alteração. Só que essa alteração entre elas, essa mudança, assim, ela é temporária. Ela não dura, tipo, forever, mas ela sofre uma alteração temporária por conta disso. Porque, bom, se a gente pode imaginar, né? Se polar é uma coisa, apolar é uma coisa, né? São coisas diferentes. Então, uma tem retração à outra, mas quando se aproximam, vira uma coisa temporária diferente. E é isso, vamos para a questão do Enem. Questão do Enem. Vou ler para vocês. Questão do Enem. Enem 2023. Entre as moléculas BR2, NH3, HCI, CO2 e N2, qual possui maior força atrativa do tipo de dipolo? Aí nós temos as opções, que é a BR2, B, NH3, C, HCI, D, CO2 e N2. Aí eu não vou dar tempo para vocês verem, porque, bom, não estou tendo uma interação ao vivo. Então já vamos pular logo para a resposta, que é a letra C. Letra C. Resposta correta é a letra C, gente, porque o BR, ele é apolar, portanto ele está nas forças de London. E a NH3, ela é polar com hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio, portanto a ligação é do hidrogênio. E a HCI é polar e força do dipolo e dipolo, lá que eu falei. E o CO2 é apolar e, portanto, forças de London. E a apolar, o N2 é apolar, portanto, são as forças de London de novo. E é esse meu trabalho, gente. Agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês, que já tá aí, que vocês já vão pular agora para ver.
Mas a minha parte teórica foi essa. Não sei se expliquei muito bem, porque tive uma dificuldade com esse tema, mas estamos aqui, né? E é isso, vamos ver a dinâmica. Bora pra dinâmica? Então, gente, a gente vai começar a nossa dinâmica, que no caso é um experimento que eu fazia muito quando eu era criança, que é aquele experimento que a gente pega a água, bota um pouquinho no prato, e a gente vai com um copo e veda a vela junto com a água, e acontece uma reação. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vi um vídeo em que um cara ele pegou o vinagre e colocou dentro do copo. Porque, pra quem não sabe, o vinagre ele é meio ácido, então, tipo, ele causa uma reação que é inflamável. Então, tipo, ele faz o fogo aumentar e o calor aumentar, e nisso vai acontecer o que vocês vão ver. Eu espero muito que dê certo. Calma aí que também não é pra tanto. Aí a gente tem que jogar, espalhar um pouquinho no copo e colocar depois no prato. E um pouquinho de água também. Certinho. Aí nós vamos com o nosso copo, um pouquinho batizado, e colocamos por cima da vela. Tá bom. Ó, não sugou toda a água, não teve explosão, manchou meu copo, mas vocês puderam ver que a água lá entrou para dentro do copo. Por que que isso acontece? Isso aconteceu pelo simples fato de que o fogo ele só existe e só respira por causa do oxigênio. Então, se a gente tampa a passagem do oxigênio, que no caso é o copo que faz como se fosse um escudo, o ar ele não circula e o fogo não pode continuar. Só que mesmo assim, o fogo ele queima todo o oxigênio que está dentro do copo, fazendo meio como eu posso dizer, vou dar um exemplo. Tem 50% de ar dentro do copo, ele vai dar menos 50% de ar. E o que acontece? Ele tem que sugar o que está por fora. Como o que estava por fora era água, então ele sugou a água para dentro. E com o vinagre, que no caso era algo mais ácido e também inflamável, era para ele ter meio que puxado ainda mais, tipo, de 50% para 80% do ar. Mas não, acho que não foi o que aconteceu e eu fiquei com um copo manchado que eu vou ter que lavar. Mas essa é a dinâmica, gente. Eu aconselho vocês a fazerem em casa porque é bem legal. Fica mais legal ainda se você puder colocar algum tipo de corante, algum pigmento na água, porque sobe mais. E eu vou tentar descobrir o porquê que o vinagre não fez a explosão que eu vi em outros vídeos acontecendo. Não sei se era para ter colocado mais, se era para ter colocado no pratinho, se era outra coisa. Mas essa foi a nossa dinâmica, espero que vocês tenham gostado. E como eu disse na minha apresentação, as partículas se juntaram e puf, entrou pra dentro. E é isso, gente, esse foi o meu trabalho, espero que tenham gostado. E é isso, muito obrigado. Até a próxima.